Boa noite. Meu nome é Daniela Luiza e eu sou estudante de prática de eletromagnetismo da turma de terça-feira. Hoje eu vou estar apresentando o experimento teórico barra simulado 2 e a minha matrícula é essa e eu sou do grupo D. Minha matrícula é 241025200. É porque tá faltando ali, depois eu edito. A primeira simulação que a gente vai fazer vai ser sobre o capacitor plano com dielétrico. O que é um capacitor? O capacitor é um componente eletrônico que armazena energia elétrica temporariamente num campo elétrico, consistindo em dois condutores, que vão ser as placas da simulação que a gente vai fazer, separadas por um material isolante que é o dielétrico. Ele armazena cargas elétricas e é usado para diversas funções em circuitos, como filtrar sinais, acoplar ou desacoplar componentes e fornecer picos de corrente em aparelhos. A gente vai simular a placa dessa forma que está aqui. E as dimensões do nosso dielétrico vão ser essas daqui, ó. Por conta que o meu grupo é o grupo D. Então, o dielétrico vai ser de alumínio e a espessura dele vai ser de 1,5, 0,15 na real, milímetros. De acordo com os meus cálculos da capacitância, a gente colocando na fórmula, né, que vai ser a permissividade absoluta vezes a área, que vai ser a área dos retângulos menos a área dos furos, dividido pela distância. A permissividade vai ser a da alumina mais a permissividade no vácuo, e dá esse valor. E a área vai ser essa daqui. Aí, colocando na fórmula, a capacitância nos cálculos deu aproximadamente 3 vezes 10 a menos 11 Faraday, que é um valor esperado comparando com o que deu na simulação, que nós vamos ver agora. Deu esse valor aqui, que é um valor bem próximo. Então, é um valor relevante, né? Agora vamos para a simulação. Eu deixei gravado, tá? Então, rapidinho, deixa eu só ver se está gravando de verdade. Agora nós vamos ver a simulação. E eu vou narrar. Eu comecei a simulação editando ali o nome da simulação ali no canto. É porque como eu gravei o vídeo com a webcam, não apareceu. E aí, ali eu tô editando o nome do documento e colocando Agora eu vou colocar a modelagem em 3D, que é a modelagem do Maxwell, e nomeei ele ali. Um capacitor plano. E agora eu vou começar. Essa foi a primeira simulação, então eu fiz um pouco mais devagar que as outras, né? Eu começo ali moldando a placa e indo ali nas propriedades dela, e fica ali no cantinho, em Create Box, e editando as dimensões dela, que são aquelas dimensões que estão no documento, né? A posição no eixo X vai ser de 8, a posição no eixo Y vai ser de 12 e a posição no eixo Z vai ser de 3 milímetros. Daí a placa fica assim. Ela tá com o cantinho ali cortadinho, mas é porque o Maxwell dá uma bugada assim, mas quando eu colocar os furos ela vai ficar certinha. E aí eu começo colocando os furos nessa primeira placa. Aí eu desenho o primeiro furo,
vou ali nas propriedades em Create Box. Estou vendo os valores, estou conferindo os valores. Placa inferior, eu editei o nome da placa primeiro, né? Para poder ficar por questão de organização. E agora eu estou conferindo os valores desse furo. Aí eu dei um Ctrl C no furo e dei um Ctrl V 3 vezes, porque vão ser a quantidade de furos que nós vamos precisar. E vou colocar em qual posição vai ficar cada um desses furos no plano cartesiano para que eles fiquem separadinhos da forma como está escrito no documento. Essas são as dimensões. No eixo X 5.5, no eixo Y 2.5. Ali no Z vai ser da mesma altura da placa inferior. Aí eu estou mudando. No eixo X vai ser 2.4. Na verdade, no eixo X é 5.6 e no eixo Y 2.4. No eixo Z eu edito para 0.3 milímetros, que é o valor da espessura da placa inferior. E aí agora eu edito a outra placa, a posição da segunda placa. Voltei, professora, eu só fui arrumar a posição da minha webcam para mostrar como eu estava fazendo. Porque nesse primeiro experimento eu fiz com a webcam ali na esquerda. Daí eu tô colocando as dimensões da segunda placa. A posição vai ser no 4.8, no 4.8 também, que é o comprimento em que ele se encontra, né? E ali embaixo, no eixo X, vão ser as mesmas dimensões ali, somado com os valores, que é 5.6 e 2.4. E 0.3, que é a espessura. Agora eu venho no terceiro furo e também edito a posição dele no plano cartesiano. A posição dele agora, como vai ser o último, vai ser no 1.2, 8.4, 5.6 e 2.4 de dimensão de comprimento e largura, que nem os outros furos, e de altura 0.3. Agora, como nós já fizemos os 3 primeiros furos, a gente vai selecionar a placa inferior, primeiramente apertar o Ctrl e selecionar os 3 furos que a gente fez e dar um Subtract. Dá um OK e aí os furos foram feitos. Essa é a primeira placa, a placa inferior. Vou mudar a cor, só por uma questão de organização. Coloquei na cor verde essa primeira placa. E agora nós vamos modelar o dielétrico. A gente vai ali nas formas e modela o dielétrico mais ou menos ali do mesmo tamanho da placa. E agora nós vamos acertar as dimensões.
esse tempinho que demora um pouco mais é por conta que eu tô conferindo as dimensões, porque tem que olhar bem os cálculos, né? Mudei o nome da placa, coloquei que é o dielétrico, no caso, né? E vou mudar a cor mais pra frente, mais pro final. Estou mudando a cor para vermelho, por uma questão também de uma questão visual, de organização. E agora eu vou nas propriedades do dielétrico e vou conferir a dimensão. Como o meu é de alumínio 92, ali vai ser 0,15, né? A altura da placa. Milímetros. No começo eu fiz uma confusão, eu coloquei 1,5 porque é como tá aparecendo lá no documento. Mas pra gente é um valor equivocado, porque na verdade é 0,15, né? Pra gente adaptar pro Maxwell, são 0,15 milímetros. O 1,5 é um valor muito exorbitante comparado com as placas. E eu não tinha entendido essa parte ainda, que era um erro de conversão de sinais, né? Conversão de sinais não, de conversão de dimensões. Então eu fiquei um tempinho nesse erro aí, pensando no que, por que o dielétrico tinha ficado tão grosso. E aí eu resolvi colocar 0,15. Hum, Não vai adiantar. Aí eu fui partir para a placa superior. Depois que eu corrigi o erro do dielétrico, na verdade, né? E aí agora a gente modela, né, a placa superior e coloquei o nominho dela como placa superior também, por uma questão de organização. E eu vou colocar agora as dimensões dela. A mesma dimensão da de baixo, 0,3 de altura. E como eu já tinha colocado da mesma forma da placa inferior, eu só mudei a altura mesmo, né? Porque ela já está encaixada certinho. Eu acho que a gente pode adiantar. Aqui eu mudei a dimensão do dielétrico, interrompi a gravação e fui ver a dimensão do dielétrico. E aí eu coloquei para 0,15, corrigindo o erro que eu tinha feito anteriormente, como altura, né, do dielétrico. Agora eu vou fazer os furos na placa superior, que nem eu fiz na placa inferior. Modelei o furo. Aí eu dei um Ctrl C, Ctrl V no furo duas vezes, para poder ter três furos. E vou mudar as propriedades de cada um dos furos, bem como as suas posições no plano cartesiano. Mudei a cor da placa superior também para azul, como uma forma de organização. Agora para a primeira placa,
Eu coloquei 5,6, 2,4, que nem os outros furos, altura 0,3, né? Assim como a dimensão da placa, a altura da placa, e a posição no plano cartesiano vai ser a mesma posição dos outros três furos da placa inferior, que são os valores de 1,2 para a primeira, né, no eixo X, no eixo Y 1,2 também, e no eixo Z a gente deixa esse valor de zero. Estou só conferindo esses valores para ver se é isso mesmo. 0,45 no eixo Z. Isso. Que é aquela distânciazinha ali. Esse 0,45, na verdade, é a altura, né? A altura do furo. Que é a altura do dielétrico mais a altura da placa inferior é a posição no eixo Z. Então, a posição no eixo Z para esses outros furos, para os últimos furos, vai ser 0,45. Aí aqui eu só copiei as dimensões, eu vou dar uma adiantada nessa parte. Copiei as dimensões dos primeiros furos. Coloquei o segundo furo e o terceiro furo está posicionado ali. Agora eu vou selecionar a placa superior e os três furos logo em seguida e vou dar um subtract neles. Dou OK. Pronto. Três furos feitos. Agora eu vou fazer um pequeno furo entre esses dois furos, que é escolhido de forma livre, né? Um pequeno furinho ali. E eu que as dimensões dele estão lá nos meus cálculos, né? E aí eu vou editar para poder ficar numa posição boa ali, no eixo X e no eixo Y do plano cartesiano. Eu coloco na altura dos furos, foi feito os furos, né? Que é a altura do dielétrico mais a altura da placa inferior. E coloco ali essas posições no plano cartesiano para ficar num lugar legal entre os dois furos. Coloco espessura e eu coloco esse furo sendo 5 por 5 para furar a placa superior, né? Aí eu seleciono a placa superior e vou selecionar esse furinho e vou dar um subtract também. Pronto, furo feito. Estou dando apenas uma olhada em como ficou esse design. Vou colocar na vista superior, né? Para ver como ficou. Ficou bem bonitinha. E coloquei na isométrica de volta para ter uma visualização melhor. Agora eu vou mudar o material das placas superior e inferior, que é cobre. Aí eu vou ali
em material, seleciono a placa, vou em material e seleciono Cooper. E faço a mesma coisa para a placa inferior. Eu seleciono a placa inferior. Ali a placa inferior. Vou no material. E mudo também para Cooper. Vou no dielétrico e mudo o material do dielétrico para alumina 92%, que é o material do meu grupo. Mudo esse material. Crio uma região ali em cima. E eu vou em Solution Type e mudo para Electrostatic, dos nossos cálculos, né? Para serem feitos os nossos cálculos, né? Aí agora eu vou mudar essa vista, vou colocar na isométrica. Vou selecionar a face de cima e vou colocar agora as voltagens. Vou em Excitation, voltagem, e coloco a voltagem da placa de cima como as voltagens que estão escritas lá no documento. 8 volts. Mudo ali que está em milivolt para volt. Então eu seleciono aquela setinha ali e mudo para volt. E seleciono a face da placa inferior ali embaixo e vou em voltagem também. Essa parte é um pouco confusa porque a gente tem que selecionar a face, né? Senão não vai. Aí eu vou em voltagem e coloco a voltagem da placa inferior, que é 1 volt. Mudo ali o valor. Agora que eu mudei os materiais, ir para os últimos passos para a gente conseguir fazer a nossa animação. Ali que eu não tava conseguindo achar. Aí era só arrastar pro lado. Aí eu vou ali na nossa modelagem 3D e aperto em parâmetros. Mãe, o que que eu falei? Não entrar no meu quarto. Agora adicionei as duas voltagens. Depois de adicionar essas duas voltagens, eu vou vir em Analysis, Add Solution Setup. Essa foi a primeira vez que eu fiz. Eu tava um pouco perdida, né? Mas deu tudo certo no final. E dou OK. Agora eu venho Analyze All e espero analisar o capacitor. Vou adiantar. Os parâmetros foram verificados, né? E agora eu vou selecionar o plano XY. Quando eu fiz, eu adicionei outro solution setup. Mas eu acho que é porque eu tinha esquecido que eu já tinha adicionado, né? E
Eu acabei analisando de novo, porque eu fiquei um pouco insegura. Eu achei que não tinha ido, mas foi. Foi normal. Agora eu vou selecionar o plano XY. Vou em Gear e adiciono o plano XY de novo. Fields. E vou em eVector. Dou um OK. Pronto, agora a nossa simulação está pronta para ser animada. Agora eu vou vir em Fields, Animate. Eu vou selecionar a minha simulação e vou colocar 60 steps, só para a gente conseguir enxergar melhor. Vou em Animate. Aí demora esse tempinho para a animação concluir. E ali a gente consegue ver os campos vetoriais. Os campos apontando para baixo ali, ó. Passa um tempinho da animação, eles aparecem apontando para baixo ali. Eles aparecem de novo, olha aí. A gente consegue ver o campo elétrico formado pelo nosso capacitor e pelo nosso dielétrico. Agora a gente vem em Results, Solution Data, vamos em capacitância e colocar em Farad. Agora a gente vai em Export, para exportar o circuito, em Export. Vamos exportar circuito e dar um preview. Aí nós conseguimos ver aquele valorzinho que a gente colocou nos nossos cálculos e o valor que a gente colocou na nossa apresentação de slide, né, da simulação. É isso. Essa foi a primeira parte. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa simulação, que é o capacitor cilíndrico de elétrico. Bom, a gente vai precisar fazer um capacitor cilíndrico no Maxwell, nessa forma aqui, e nós vamos escolher livremente um orifício para atravessar apenas a parede externa desse capacitor, né? Então, aqui estão as dimensões do capacitor cilíndrico e para o meu grupo, que é o grupo D, são essas dimensões aqui. Raio interno 4, externo 15 milímetros, né? Espessura da parede 3 milímetros, o comprimento 22 milímetros e o material do dielétrico vai ser a mica. Os valores para as voltagens das placas cilíndricas, né? Interno e externo, a gente vai ter 5 volts para a placa externa e 2 volts para a placa interna. Bom, as contas que eu fiz teóricas foram com o uso dessa fórmula aqui, que é a fórmula da capacitância por cilindro. Então, a gente faz 2π vezes a permissividade absoluta, que é a permissividade do ε0, vezes a permissividade da mica, que é 6. E aí nós obtivemos esse resultado aqui, vezes o comprimento, né? Dividido pela ln da esfera externa dividido pela esfera interna. Na verdade, eu acho que é o contrário, né? Não, é isso mesmo. Esfera externa dividido pela esfera interna. O resultado teórico foi esse aqui, que é um resultado bem próximo do que a gente teve na simulação, que nós vamos ver agora. Então, agora vamos lá para a nossa simulação. Bom, para começar, eu vou começar fazendo o cilindro, dessa forma.
vou dar o nome do cilindro de cilindro externo. Vou colocar a cor dele como sendo azul. E eu vou mudar a transparência dele, eu vou botar em 0,6. Feito isso, agora eu vou colocar as dimensões. O cilindro externo vai ser 18 milímetros, né? Ali eu coloquei sem querer 0,18, mas eu vou corrigir logo logo. 22 milímetros. Dou um OK. Pronto. O cilindro tá meio bugado desse jeito, mas é por conta que o soft fica assim mesmo, dá esse bug. Mas quando a gente for colocar o furo, vai ficar normal. Só dar uma adiantada. Agora eu vou fazer o furo nesse cilindro, no meio do cilindro externo. Aí eu vou ali nas propriedades dele e coloco a mesma altura do cilindro externo e coloco um raio de 15. Vai ficar a espessura de 3 milímetros no cilindro externo. Agora eu vou selecionar o cilindro externo e esse cilindro que eu acabei de criar para o furo. E vou dar um subtract para conseguir furar esse cilindro. Feito isso, eu vou fazer um outro cilindro. Na verdade, esse cilindro agora vai ser o dielétrico, então eu vou nomear ele, vou dar o nome dele e vou colocar dielétrico. Dou um OK. Agora eu vou dar as propriedades dele e vou colocar 15 de raio e a altura 22 milímetros também, igual ao cilindro externo. Feito isso, agora eu vou mudar a cor do dielétrico. Vou colocar uma outra cor para a gente conseguir enxergar um pouco melhor. Dá um OK. Dá um OK de novo. Pronto. Vou mudar a opacidade também, né? Que eu esqueci. Vou colocar em 0,6 para ficar bem, um pouco transparente. Dou um OK. Agora eu vou fazer o furo no dielétrico, criando um outro cilindro ali no meio. Subo esse cilindro. Feito isso, eu vou dar as propriedades dele. E vou colocar o raio à altura 22 e o raio como sendo o raio do cilindro interno, né? Que é 4. Pronto. Agora eu dou um subtract, seleciono os dois. Aí eu só tô visualizando, na verdade, né? Vou selecionar o dielétrico e esse cilindro que eu acabei de criar. E vou dar um subtract. Dou um OK. Feito isso, agora eu vou fazer o cilindro interno.
Subo esse cilindro interno e ele já ficou exatamente como tem que ficar. Vou só mudar o nome dele ali para cilindro interno. Dou um OK. Mudo a cor dele. Boto a cor verde, né? Pra gente visualizar melhor. E coloco ele com a transparência 0,6. OK. Pronto. O nosso capacitor. O desenho dele está pronto. Agora eu vou fazer o furo que transpassa o cilindro externo. Vou puxar um cilindro ali e vou mudar nas propriedades dele. Vou colocar ele ali na metade do nosso capacitor e vou botar ele no eixo X. Vou botar o raio dele de mais ou menos 5 ali, que ficou livre, né, pra gente poder escolher. E vou botar a altura dele de 20, para poder transpassar, né, para garantir que vai transpassar mesmo. Agora que foi feito o cilindro, a gente consegue ver que ele fica ali no eixo X, né, e tá exatamente na metade do capacitor, para conseguir ter um resultado um pouco melhor, né? Vou selecionar o cilindro externo e esse cilindro e vou dar um subtract. Feito isso, temos agora pronto o nosso cilindro. Agora eu vou dar uma adiantada aqui. Eu vou mudar os materiais do meu cilindro. Então, para o cilindro externo e interno, eu vou colocar alumínio. Vou ali no elétrico, material, edit. E vou colocar mica. Então, OK. Pronto. Feito isso, agora eu vou em analisar, vou em eletrostatic ali, para mudar, né, as nossas contas. Agora, eu venho ali em excitations, seleciono o cilindro externo, né, para a gente colocar a voltagem. E vou colocar a voltagem de 5 volts no cilindro externo. Agora eu seleciono o cilindro interno, vou em excitations, ali no diretor, em voltagem, e coloco 2 volts. Eu vou em parâmetros, assign, crio uma matriz e seleciono as duas voltagens. Dou um OK. Pronto. Feito isso, eu vou nos planos, seleciono o plano XY, vou em Analysis e adiciono Solution Setup. Dou um OK. Seleciono o plano XY novamente. Na verdade, eu vou em Analyse All primeiro, né? Para analisar se deu tudo certo na simulação. Esperar carregar. Carregou, a gente vai ali no diretório só conferir. Deu tudo certo. Arrange em Field. Seleciono o plano XY. Vai em E.
E em Maggie, dá um OK, um done ali. E fazemos a mesma coisa, só que agora adicionando o evector e dando um OK. Ali não tinha dado certo porque eu não adicionei o ponto XY. Eu tenho que selecionar o ponto XY. Selecionando o XY, agora vai dar certo. Pronto. Feito isso, a gente consegue ir ali em Animate e dar um OK. Pronto, agora nós conseguimos ver a animação e como o nosso campo elétrico aumenta a intensidade de acordo com o quanto que sobe, né, o nosso cilindro ali. Agora a gente vai em Solution Data, Results, Solution Data, adiciona o Farad, Export e exportar o circuito. Dá um preview e ali nós temos o resultado esperado da nossa conta, né, que a gente obteve nos cálculos teóricos. Aqui eu quero comentar mais um pouco sobre como a gente consegue observar ali, ó, bem ali na parte externa do cilindro interno, que como o campo elétrico se intensifica naquela parte ali. A gente consegue ver uma cor mais alaranjada, que justamente seria a magnitude desse campo elétrico, né? Aumentando de acordo com a proximidade ali. E a direção que é uma direção, né, cilíndrica ali, que envolve o cilindro interno e cresce em volta desse dielétrico. Bom, foi essa a nossa simulação. Bom, agora a gente vai para a terceira etapa. Nós vamos simular no OneSoft o capacitor esférico com dielétrico. Bom, a gente vai também escolher livremente o orifício que vai atravessar o capacitor todo dessa vez, não vai ser só o cilindro externo. E nós vamos fazer com essas dimensões aqui, raio interno 3 mm, externo 14 mm, espessura da parede em milímetro 2 mm, e o tipo do dielétrico vai ser polietileno, assim como todos os outros grupos também, né? E a gente vai atribuir o valor de 10 volts para a placa externa e 22 volts para a placa interna. Antes de simular e mostrar a análise dos cálculos, eu vou falar um pouco sobre as aplicações industriais desse capacitor esférico. Eu pesquisei bastante e eu não achei tantos resultados assim de aplicações industriais para o capacitor esférico. Mas o que eu achei nas minhas pesquisas foi que, o capacitor esférico pode ser aplicado em equipamentos de alta tensão ou laboratórios para calibração ou para experimentos de eletricidade estática, onde se procura alta simetria de campo. Nas minhas pesquisas eu verifiquei que o capacitor esférico ele possui uma precisão muito alta por conta da simetria dele, né? Pode ser aplicado também em detectores ou sensores de física experimental, em instrumentação científica que exigem muitas medições com muita precisão de capacitância ou campo elétrico. Sistemas de shielding ou blindagem / carregamento estático. Essas esferas concêntricas podem servir para reduzir a interferência, embora não necessariamente para armazenamento de energia pesada, né? E pode ser aplicado também em dispositivos de educação e demonstração, e possivelmente em aplicações espaciais ou satélites, onde a forma esférica ajuda a distribuir tensões de forma uniforme,
se ela é usada em alojamentos para componentes internos que operam em alto potencial. E nas minhas análises de cálculo, a gente aplicou a fórmula da capacitância para a geometria esférica, que é 4π epsilon, que é o epsilon absoluto, que é o epsilon zero, vezes o epsilon do polietileno, que é a permissividade elétrica, né, o epsilon. E aí nós vamos ter esse valor aqui encontrado, onde a gente aplica aqui na equação, vezes o raio externo, vezes o raio interno, dividido pelo raio externo menos o raio interno. E aqui nós obtivemos esse valor teórico, aproximadamente 9,5 vezes 10 a menos 3, que se aproxima bastante mesmo do valor do simulado, né? Aqui eu errei, é vezes 10 a menos 13. Depois eu vou corrigir lá nas minhas anotações. Aqui no valor simulado a gente tem, né? 9,33 vezes 10 a menos 3. Vamos lá agora para a nossa simulação. Bom, agora nós vamos vir aqui. Eu vou mudar o nome do meu projeto para capacitor esférico. Inserir o modelo 3D do Maxwell. E vou começar adicionando a esfera. Adicionando a esfera. Eu vou mudar o nome dela para esfera externa. Dou um OK. Vou editar as propriedades dela e vou colocar o raio dela como sendo 16 milímetros, né? Que eu achei que ela não tinha aparecido, aí eu fui de novo, mas na verdade é porque tava com muito zoom. Agora eu vou desfazer o zoom e ela vai aparecer. Fazer a esfera do furo e vou editar a esfera externa, colocar a transparência em 0,6 para conseguir enxergar os dielétricos dentro, né? O dielétrico, no caso. Vou editar a cor, vou colocar a cor azul para a esfera externa e dou OK. O cilindro para a esfera interna, eu vou colocar um raio de 14 milímetros. Feito isso, eu vou selecionar a esfera externa e essa esfera que eu acabei de fazer. Vou dar um subtract para fazer o furo. Feito o furo, eu vou fazer o dielétrico agora. Feito isso, vou colocar o nome como sendo dielétrico. E vou mudar a cor desse dielétrico. Porque a cor vermelha, dou um OK. Mudo a transparência, coloco em 0,6, dou um OK. Dou um OK de novo. Agora eu vou colocar 14 de raio, 14 milímetros, que foi exatamente o raio do furo, né? Agora eu vou fazer outra esfera para poder furar o dielétrico. Botar as dimensões da esfera como sendo
3 milímetros, que é a dimensão da esfera interna. Feito isso, vou selecionar o dielétrico, selecionar essa esfera e vou dar um subtract. Aí eu tinha confundido, eu selecionei as duas e acabou que deu errado, né? Aí eu voltei e adicionei e selecionei só o dielétrico e a esfera interna. E esse furo da esfera interna. Aqui eu fui tentar analisar meu erro, mas acabou que eu consegui. Peraí. Foi. Feito o furo, eu vou fazer um outro cilindro lá dentro. Eu vou colocar cilindro não, esfera, né? Vou colocar a esfera interna e vou mudar a cor para verde. E mudar a transparência também. Dou um OK. Agora eu vou botar o raio como sendo 3, que foi o mesmo raio do furo. Vou dar um OK. Dou um OK novamente. Colocar na isométrica, né? Na vista isométrica, para conseguir enxergar bem. Agora eu vou fazer o furo que vai transpassar essa esfera. Vou adicionar o cilindro dessa vez e vou fazer um cilindro partindo do centro. Vou subir ali um pouquinho para conseguir editar ele. Vou nas propriedades desse cilindro. E vou colocar a posição dele no plano cartesiano como sendo menos. Aí eu coloquei menos 20, mas na verdade tem que ser o valor da esfera, né? Do diâmetro da esfera e não do raio. Então depois eu vou alterar. Comprimento 20, coloquei o raio de 1 e botei o eixo X. Ó, esse aqui não transpassou ela toda. Então eu preciso colocar menos 40, né? Que vai ser o tamanho do. Vai furar o cilindro, a esfera inteira, né? Então eu vou modificar de novo as propriedades do meu cilindro. E o cilindro e vou dar o subtract. Feito isso, a gente consegue ver que esse furo transpassou toda a esfera. Então a gente consegue ver, né? Agora nós vamos colocar na isométrica. Vamos mudar agora os materiais, colocando os materiais da esfera interna e externa como ouro, que é como pede o documento. Então, vamos lá. Vamos colocar material como ouro também, da esfera interna ali. Pronto. Colocado o ouro, agora a gente vai mudar o material do dielétrico, que é polietileno.
Feito isso, a gente dá um OK. Mudamos os materiais. Agora nós vamos colocar vamos criar uma região. Criada essa região, agora a gente vai vir em Solution Type. Ali em Maxwell 3D, vamos vir em Solution Type. E vamos colocar em Electrostatic para os nossos cálculos, né? Agora nós vamos mudar a voltagem das esferas. Para a esfera externa nós vamos em Assign Excitation, em voltagem. E vamos colocar a voltagem de 10 volts. Dá um OK. Vamos mudar a voltagem agora da esfera interna. Apertamos com o botão direito, vamos em Assign Excitation, mesma coisa, voltagem. E colocamos a voltagem em 22 volts. Feito isso, agora a gente vai abrir o diretório vídeo da nossa modelagem. Vamos em Parâmetros, Assign e criar uma matriz e selecionar as duas voltagens. Feito isso, nós vamos em Analysis, Add Solution Setup, dar um OK. E agora a gente vai em Analyze All. Na verdade, eu vou colocar as fields, na verdade, né? Mag e Mag Vector. Acho que eu coloquei o Analyze All depois. E é Vector. Dá um dano. Isso a gente faz ali em field, né? A gente vai ali agora em Maxwell 3D e Analyze All. Porque eu fiz o Analyze All depois. Agora a gente vai esperar o Maxwell analisar. Esperando, esse demora um pouquinho mais, né? Para o Maxwell analisar. Pronto. Ali a gente viu que tá tudo certo, ó. Normal completed. Agora a gente vem em Field Overviews e anima. Vamos ali selecionar, né, a nossa animação. Ali foi porque deu erro, que eu coloquei o Normalized Distance. Coloco 50 steps pra gente conseguir ver bem a animação. E vou em Animate. Feito isso, nós conseguimos ver o campo elétrico agindo ali sobre o nosso dielétrico, o nosso capacitor esférico. Olha ali como a gente consegue enxergar que quanto mais próximo a gente fica do nosso dielétrico, a cor muda ali. E é onde o campo elétrico está mais forte, né? A gente tem maior força elétrica. Olha ali. A cor muda ali dentro. Fica mais forte o campo elétrico. E fica em volta da esfera interna, né? Agora a gente vai em Results, Solution Data, Farad, exportar e exportar circuito. Vamos dar um preview. E agora a gente tem os resultados nos nossos cálculos da capacitância. Deu aproximadamente 9,33, que é exatamente, não exatamente, mas aproximadamente os valores teóricos, como a gente havia visto.
Pessoal, a gente vai para o próximo passo, que é o capacitor esférico com dois dielétricos. Esse capacitor vai ser vai ser simulado de forma livre, né? A gente vai desenhar esse capacitor com os nossos próprios valores de permitividade elétrica e com as nossas próprias dimensões do capacitor. E, feito essa simulação, a gente vai ver as magnitudes do campo e vamos agora ver o resultado analítico. Nós temos aqui o, a fórmula do capacitor esférico com dois dielétricos, que vai ser a fórmula da capacitância esférica, né? Mudando a permissividade elétrica, que vai ser a média aritmética entre os dois capacitores, né? Os dois materiais dos capacitores. Feito isso, a gente vai ter essa permissividade aqui, e encaixando esses valores, que foram os valores escolhidos na equação, a gente teve esse resultado, né? Os valores de raio externo e raio interno, a gente escolheu 30 e 10. E vamos ver agora como foi a realização da simulação, né? Que o resultado deu bem próximo do resultado esperado pela, pela, pelos cálculos teóricos. Começando agora a nossa simulação, vou nomear aqui o meu projeto. Coloquei capacitor esférico com dois dielétricos. Coloquei as iniciais do meu nome e os números finais da minha matrícula. Colocando a modelagem 3D do Maxwell, selecionando ali, a gente começa colocando a primeira esfera, que vai ser a nossa esfera externa, né? Vamos ali mudar agora o nome, vamos colocar a esfera externa. Dando as propriedades da esfera externa, a gente vai mudar a cor e a opacidade. Vamos colocar o raio dela como sendo o nosso raio escolhido, 33. Na verdade, 33 por conta que vai ser o valor do raio externo mais o valor da espessura, que vai ser de 3. Mudando aqui a opacidade, a gente coloca em 0,6. Agora a gente vai fazer o furo. Colocamos a outra esfera. Feito isso, a gente vai colocar o raio de 30 e estamos ok. Vamos selecionar a esfera externa e esse cilindro e vamos dar um subtract. Feito isso, a gente vai fazer agora o dielétrico. Modelamos a esfera, mudamos o nome dela ali para dielétrico. Feito isso, a gente vai colocar a cor vermelha e vamos mudar a opacidade também. Botar a transparência de 0,6. Agora a gente consegue enxergar ali e vamos mudar as dimensões, né? Colocar 30 de raio. Que é exatamente o raio do furo, né? Agora a gente vai fazer o furo no dielétrico. Na verdade, agora nós vamos selecionar esse dielétrico e vamos ali em split, para a gente conseguir cortar esse dielétrico no meio, ali no plano XY. Feito isso, a gente dá um OK
E agora a gente vai ter o primeiro dielétrico. Como são dois dielétricos, a gente dá um Ctrl C, Ctrl V. Agora nós vamos ter dois dielétricos e vamos só rotacionar esse dielétrico, né? Para ele ficar embaixo. Porque no momento está um em cima do outro. Então a gente vai em Rotate, seleciona um deles, vai em Rotate, ali do lado, né? Aperta Rotate. Vamos colocar 180 graus, para gerar 180 graus no plano Y, no eixo Y, né? E vamos dar um OK. Pronto, agora nós temos nossos dois dielétricos. Os nomes, né? Vamos colocar os materiais escolhidos foram Teflon e poliéster. Feito isso, a gente vai mudar a cor de um deles, né? Só para dar uma diferenciada aí. Coloquei a cor laranja. Pronto. Agora a gente vai fazer o furo no dielétrico, né? Só mudando a opacidade, eu coloquei um pouco mais transparente para a gente conseguir enxergar melhor. Pronto. Agora eu vou fazer o furo no dielétrico. Seleciono a esfera, passo uma outra esfera ali dentro, mudo o raio dela para 10, dou um OK, e agora dou um Subtract. Seleciono o dielétrico, os dois dielétricos, e essa esfera e dou um Subtract. Separo ali, né, para poder não dar confusão na hora de fazer o furo. Feito o furo, agora eu vou fazer o cilindro interno. O cilindro não, a esfera interna, né? Mudando ali o nome dela para esfera interna. E agora vamos mudar a cor dela para a cor verde. Dou um OK. Venho em transparência, coloco em 0,6 de transparência. Dou um OK. Mudo o valor do raio dela para 10, né? Que é o tamanho do furo. E pronto, está feito o nosso capacitor. Agora, nós vamos mudar os materiais. Vamos colocar o dielétrico de poliéster e editar ali o material para poliéster de fato, né? E agora a gente vai mudar o material do segundo dielétrico para Teflon. Vamos editar ali o material. Aperto ali na setinha Edit. E digito Teflon. Feito isso, eu dou um OK. Dou um OK novamente. Venho na esfera externa e mudo o material para ferro. Dou um OK e faço a mesma coisa para a esfera interna. Esses foram os materiais que eu escolhi, tá? Feito isso, a gente vai vir em Solution Type, Electrostatic. Vamos criar uma região. Dou um OK. Agora eu venho e seleciono a voltagem da esfera externa. Seleciono a esfera externa, vou em Excitation, voltagem. E eu vou colocar a voltagem de 5 volts, que foi a voltagem escolhida. Agora eu venho e coloco a voltagem interna, da esfera interna. Vou em Excitation, voltagem. E coloco 50 volts. Feito isso,
Eu abro o diretório da minha modelagem 3D, vou em Parâmetros, Assign e vou criar uma matriz selecionando as duas voltagens. Dou um OK. Agora nós temos ali, né? E venho em Analysis, Add Solution Setup e dou um OK também. Depois disso, eu vou vir seleciono o plano XY, seleciono Field, vou ali em Magie e feito. Dou um OK. Seleciono de novo o plano XY, vou em Field, Fields e vou em Vector, dou um OK também. Pronto, agora a gente vai analisar. Indo ali em Analyze All, a gente clica e espera analisar a nossa simulação, para ver se está tudo ok. Feito isso, a gente consegue observar ali já a prévia, né, de como ficou. Agora a gente vai ali ver se está tudo certo, ficou tudo certo. Vou em Results, Animate, seleciono a minha modelagem e boto 50 steps. Feito isso, a gente espera carregar. Tá feita a animação. Essa a gente consegue enxergar bem, ó, como a intensidade do campo aumenta ali, ó, quando a gente chega perto da esfera interna, de uma forma bem drástica, ó. Dando zoom, a gente consegue ver as setas e para onde esse campo elétrico está apontando, né? Ficou assim a animação. Bom, a gente consegue analisar a força do campo elétrico, a intensidade desse campo. Agora a gente vai em Results, Solution Data, vamos em Farad, exportar e exportar circuito. Dá um preview e olha ali o valorzinho que a gente encontrou nos cálculos teóricos, né? Feito isso, acabou. Agora a gente vai vir para a nossa última etapa de simulação, que é o capacitor cônico com 4 dielétricos. A gente vai simular no Soft Maxwell o capacitor cônico com 4 dielétricos. A gente vai ter aqui os valores das variáveis, né? A nossa equação do cálculo teórico. E dessa vez os cálculos foram um pouco mais complexos, né? Para a gente conseguir as dimensões, para a gente colocar na simulação o nosso capacitor cônico. Mas, de qualquer forma, deu tudo certo, né? E a gente vai atribuir 3 volts na placa externa e menos 5 volts na placa interna. Olha aqui, nós vamos ter o cálculo teórico da capacitância para o capacitor cônico, né? A gente vai ter essa fórmula aqui, 2π, vezes a permissividade absoluta e os nossos, né, as nossas variáveis que a gente calculou. A altura dividido pelo ln de 1 mais 2 vezes a distância, dividido pela altura, vezes o cosseno ao quadrado de θ. A nossa permissividade absoluta vai ser calculada da mesma forma como a gente fez com o capacitor esférico de 2 dielétricos, né? Com a média aritmética das 4 permissividades. E a gente vai ver na nossa simulação quais foram os materiais que a gente escolheu. A gente conseguiu o resultado de aproximadamente 2 farad
vezes 10 a menos 11, que é aproximadamente o valor que foi obtido na simulação. A gente vai conferir agora. Não agora, porque eu ainda vou apresentar as aplicações industriais dos capacitores cônicos, anteriormente à nossa simulação, né? Onde os capacitores cônicos podem ser aplicados industrialmente. Fazendo uma breve pesquisa, eu pude analisar que os capacitores cônicos podem ser aplicados em instrumentação em meteorologia, em trabalhos antigos e relatórios técnicos que mostram capacitores cônicos usados em atenuadores e medidores RF, por permitirem faixa ajustável e boa linearidade de acoplamento, né? Em capacitores ajustáveis, com seção cônica, em análises técnicas e manuais, descrevem formas cônicas em capacitores, em patentes, dispositivos assimétricos e outras propostas exóticas, né? Existem patentes e artigos que usam geometrias cônicas para as aplicações não convencionais. Por exemplo, os módulos de assimétrico capacitor e propostas muito experimentais relacionadas à geração de forças ou propulsão. Esses não constituem uso industrial consolidado, mas mostram um interesse inventivo. A gente pode usar também designs microeletrônicos, formas wedge, frustum para alta intensidade, em micro ISCs, aparecem alguns projetos que não necessariamente são de capacitor cônico, mas formas que são parecidas, né? Para poder ganhar densidade e propriedades capacitivas locais. Agora a gente vai para a simulação. Bom, na simulação aqui eu abri o Maxwell, mudo o nome do meu projeto, coloco o capacitor cônico, né? Com 4 dielétricos, só para poder ficar salvo direitinho no meu diretório. Coloco as minhas iniciais e os 2 últimos dígitos da minha matrícula. Agora eu vou adicionar a modelagem 3D do Maxwell e vou começar meu projeto. Vou ali na formazinha do cone, coloco esse cone no meu projeto, subo esse cone, agora eu vou colocar essas medidas que foram feitas com os meus cálculos e vou tirar o zoom. Agora a gente vai fazer o furo no cone. Vou mudar, na verdade, o nome do cone primeiro, né, para questão de organização, igual aos outros. Vou colocar cone externo e a cor laranja, mudar a opacidade, colocar a transparência em 0,8, dar um OK. Agora eu venho e desenho o próximo cone. Feito isso, eu vou mudar as dimensões dele para fazer as dimensões do furo. As dimensões são essas aí que estão aparecendo, que eu mudei, né? Eu cortei só para poder ver, porque os meus cálculos são números bem quebrados e fica um pouco complicado de lembrar de cabeça, né? Colocando as dimensões, eu vou selecionar o cone exterior e o cone do furo e vou dar um subtract para a gente conseguir furar esse cone. Agora sim a gente consegue fazer os nossos dielétricos. Vamos fazer um outro cone ali dentro.
Feito isso, nós vamos mudar o nome e colocar dielétrico. Mudamos a cor também. Coloco o vermelho, mudo a transparência, coloco em 0,6. Agora a gente vai colocar as dimensões, que eu também fui lá conferir, então eu dei um pequeno corte. Pronto, colocadas essas dimensões, que vão ser as mesmas dimensões do furo, né? A gente vai dar um OK. Feito isso, nós vamos agora fazer o furo no dielétrico, que na verdade ficou um cone, um cilindro ali, né? E eu tive que apagar ele, porque eu não tinha percebido que eu tinha colocado um cilindro e não um cone, né? Aí eu deletei esse cone e fui fazer outro. Pronto, agora é um cone. Agora a gente vai fazer o segundo furo, um dielétrico, e vamos colocar as medidas que vão aparecer agora na tela, que vão também ir conferir. Pronto, colocamos essas dimensões, dou um OK, e agora eu dou um subtract, selecionando o dielétrico e o cone. Dou um OK. Feito isso, agora eu vou fazer a mesma coisa e vou dar um split no dielétrico para a gente poder fazer 4 no plano XY. Eu vou cortar ele. Na verdade, não vai ser no plano XY, vai ser no plano YZ, né? Porque no XY ele não, não tá desenhado, né? Então, eu errei nessa parte. Por isso que ele não é cortado, né? Agora sim, vou selecionar o dielétrico, vou dar um split e vou mudar o plano. Vou colocar no plano X. X aí, na verdade, né? Ou YZ também. X, YZ, tanto faz. Qualquer um dos dois vai cortar no meio, né? Feito isso, a gente vai dar um split de novo. Dado esse split, a gente vai fazer ele agora no plano XZ, né? Um OK. Pronto. Agora eu seleciono o dielétrico e vou na função duplicar e rotacionar. Ali, ó, duplicar e rotacionar ao longo do eixo. E vou dar um OK. E fazer isso mais 2 vezes. Pra gente conseguir os 4 dielétricos. Feito isso, agora nós já temos os nossos 4 dielétricos. Agora eu vou mudar o nome de cada dielétrico. E vou colocar os materiais, que foram Teflon, o segundo dielétrico foi de borracha, o terceiro dielétrico foi de poliéster, o dielétrico foi de polietileno. Dou um OK. Agora eu vou fazer o cone interno.
Selecionar ele. Vou colocar as dimensões, que vão ser as mesmas do furo, né? Feito isso, eu dou OK. Dar o nome do cone para cone interno. E vou mudar a cor dele. Vou colocar a cor azul. Transparência em 0,6. 0,8, na verdade. Dou OK. Feito isso, nós estamos com o nosso capacitor praticamente pronto. Falta só a gente mudar os materiais. Agora a gente vai vir. Estou mudando a opacidade só para a gente conseguir enxergar melhor, né? Agora eu vou vir Solution Type. E vou em Electrostatic, dou OK. Crio uma região. Dou OK. Agora eu vou mudar os materiais de cada uma dos componentes do nosso capacitor. Os cones externo e interno vai ser ouro, como a gente viu no documento. E para o cone interno também a gente coloca ouro. Dá um OK. Agora para o dielétrico de borracha, a gente vai editar e colocar o material como sendo borracha. Dou um OK. Mudo o do dielétrico de poliéster, coloco o material de poliéster. Dou um OK. Coloco agora o dielétrico de polietileno, mudo o material, vou ali em Edit, digito polietileno. Lembrando que os nomes sempre vão estar em inglês, né? Então a gente tem que colocar o nome em inglês. Vamos ali no nosso último dielétrico de Teflon e vamos mudar o material dele. Vamos editar. Ali eu tive um pouco de dificuldade, que eu não estava achando o Edit. Aí achei. Vou editar. Teflon. Dou um OK. Agora que os meus materiais estão todos selecionados, a gente vai vir colocando as voltagens, né? Pro cone externo a gente vai colocar. Aí eu tô só dando uma olhada, né, em como ficou. A gente vai em Excitation, voltagem. E colocamos 3 volts. Agora a gente vai para a voltagem do cone interno. E colocamos menos 5 volts. 55, na verdade, aí eu errei. Não é isso? Ou não é? Não, eu acho que é menos 5 volts mesmo. Agora a gente vai em parâmetros, assign. Selecionamos as duas matrizes. Feito isso, a gente vai em Analyze, Add Solution Setup. Dou um OK. Vou em Field Overlays.
Seleciono o plano, adiciono o Magie e o E-Vector, selecionando o plano também. Agora, eu vou em Analyze All, seleciono e espero carregar. Carregado. Feito isso, a gente verifica ali. Vamos em Animate e selecionamos. Colocamos 50 steps para a gente enxergar melhor, né? E Animate. Pronto, agora nós conseguimos enxergar ali o campo. Quanto mais o campo sobe, mais forte ele vai ficando. E a gente consegue ver a direção em que o campo elétrico vai apontando para o centro do campo elétrico. Muito interessante isso, né? A gente consegue ver ele aumentando a intensidade de acordo com o formato do cone do dielétrico e apontado para a esfera interna, né? Para o cone interno. Muito interessante. Agora nós vamos ver os resultados. Usei nos zooms, Solution Data, coloco a unidade em Farad, exportar, exportamos o circuito e damos o preview, que foi aquele valor aproximado que a gente encontrou na nossa conta teórica. E foi a última simulação. Pronto, agora por último, nós vamos para o nosso último tópico, que é os capacímetros. Um capacímetro é um instrumento eletrônico usado para medir a capacitância do capacitor, que foi exatamente o que a gente fez nessas simulações anteriores, né? Ou seja, a capacidade que ele tem de armazenar carga elétrica. Fisicamente, ele se baseia na relação entre carga, tensão e capacitância, que é essa formulinha que a gente viu anteriormente. Olha, essa aqui é a imagem do capacitor. Peraí que deu erro aqui. Como medir a carga Q é um pouco mais complexo, complicado, o capacímetro ele utiliza uma tecnologia em que ele usa um sinal elétrico, conhecido como corrente ou tensão alternada, para conseguir estimar essa capacitância. E foi isso. Essa foi a minha apresentação. Essas aqui são as referências bibliográficas que eu utilizei. E é isso, professor. Me despeço aqui. E esse foi o meu vídeo teórico simulado. Tchau, tchau.